Sabe aquela ideia de que sentir o mundo espiritual é um dom raro, uma coisa para poucos? E se a gente pensasse diferente? E se essa capacidade, na verdade, fizesse parte de todo ser humano? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos princípios da mediunidade pela ótica espírita para entender como essa sensibilidade pode se transformar numa ferramenta poderosa de crescimento e serviço. E para começar, essa ideia aqui, que vem direto de O Livro dos Médiuns, já quebra tudo. A mediunidade não é vista como um presente para alguns eleitos, não, mas como uma sensibilidade que todo mundo tem em algum grau. Isso muda completamente a perspectiva, né? Torna esse um assunto que, de um jeito ou de outro, diz respeito a todos nós. Então, afinal, o que é um médium? A definição mais simples e ao mesmo tempo mais forte é essa: uma ponte. Alguém que funciona como um elo entre o mundo dos espíritos e o nosso, o mundo material. É a partir dessa imagem, dessa conexão, que a gente vai começar a entender as responsabilidades e os desafios que vêm junto com essa capacidade. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. A gente começa pelo grande desafio que a mediunidade representa, depois vamos traçar o caminho para um desenvolvimento seguro, passar por um guia bem prático para as reuniões e, no final, aprender as regras de ouro para proteger todo esse trabalho. Vamos lá? Mergulhando então no nosso primeiro ponto: o grande desafio. É muito comum a gente pensar na mediunidade como um presente, quase um superpoder, né? Só que a perspectiva espírita vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela apresenta a mediunidade como uma responsabilidade imensa e, muitas vezes, um baita desafio para a alma. Olha, essa perspectiva de Emmanuel é surpreendente. Chega a ser um choque, porque ela subverte totalmente a noção de que ser médium é um sinal de elevação espiritual. Pelo contrário, sugere que, na maioria das vezes, é uma ferramenta de reparação, uma segunda chance para almas que, em outras vidas, podem ter usado muito mal a sua influência ou o seu poder. A mediunidade, nesse contexto, é muito comparada aos talentos daquela parábola do Evangelho. Não é uma posse, algo que a pessoa tem para si, mas um tesouro divino que foi confiado a ela para ser usado para o bem de todos. É uma ferramenta. E o jeito que essa ferramenta é usada define todo o caminho do médium. E aqui a gente vê os dois caminhos possíveis, as duas árvores que podem crescer a partir dessa semente. De um lado, a mediunidade usada para o bem, que floresce, que multiplica os talentos em forma de crescimento espiritual. Do outro, quando é dominada pelo egoísmo, pela vaidade, ela vira uma árvore seca, que leva à estagnação e a resgates bem dolorosos. A escolha, no fim das contas, é sempre do médium. Para conseguir navegar nesse caminho, é fundamental conhecer os dois maiores inimigos. O primeiro está dentro da gente, o personalismo, a ambição, o ego. O segundo vem de fora, são as paixões, os interesses pessoais que podem contaminar o ambiente de um grupo, trazidos por pessoas que ainda não se dedicaram de verdade à própria reforma moral. Ok, se esses são os desafios, qual é a saída? Como superar tudo isso? A resposta não está em simplesmente treinar uma habilidade psíquica, não. O verdadeiro caminho é um processo muito mais profundo, metódico. É o caminho de educar a própria alma. Um desenvolvimento mediúnico responsável se apoia em 4 pilares, todos ligados entre si. Tudo começa com o estudo sério da doutrina e do evangelho, que é o que inspira a educação moral, a reforma íntima. Isso, por sua vez, vai sustentar uma prática disciplinada e exigir uma perseverança constante, porque a verdade é uma só. Não existe atalho nesse trabalho que dura uma vida inteira. Mas por que essa ênfase toda na moralidade? Porque o mecanismo é bem simples de entender. O aprimoramento moral eleva o padrão vibratório da pessoa, e isso, por sua vez, permite a sintonia com espíritas mais elevados, mais benevolentes. É uma pura questão de afinidade, de sintonia mesmo. A lógica é a da sintonia, como um rádio. De um lado, qualidades como a bondade, a simplicidade, o amor ao próximo, elas funcionam como um ímã para influências espirituais positivas. Do outro lado, o orgulho, a inveja, o materialismo fazem o exato oposto, repelem os bons espíritos e abrem a porta para companhias, digamos, menos felizes. No final, a escolha moral de cada um define a sua própria companhia espiritual. Com essa base teórica bem estabelecida, vamos para a prática. Como é que funciona uma reunião mediúnica segura? Que passos são necessários para criar um ambiente que seja, ao mesmo tempo, protegido e produtivo para todo mundo que está ali?
A preparação para uma reunião séria não começa na hora da reunião. Começa horas antes, logo ao acordar. Envolve cuidado curto, claro, com uma alimentação leve, sem álcool ou outros estimulantes. E mais importante ainda, envolve cuidar da mente, mantendo uma atitude elevada, com leituras que edificam, com conversas respeitosas. Cada detalhezinho contribui para a sintonia que é necessária. E a seriedade é um ponto que não se negocia. Essa analogia com o hospital é simplesmente perfeita. A reunião mediúnica é um lugar de tratamento e de auxílio espiritual. Por isso mesmo, exige disciplina, exige respeito e um compromisso muito sério com a pontualidade e a frequência. Chegamos na nossa última parte, e talvez a mais crucial de todas, as regras de salvaguarda. Num trabalho tão delicado como esse, como é possível discernir as boas influências das más e proteger a integridade de todo o processo? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Num campo com tantas variáveis, como a gente consegue separar o joio do trigo e ter certeza de que as mensagens recebidas são verdadeiras e, principalmente, úteis? A resposta, que vem do espírito Erasto, é um chamado ao mais puro bom senso. O princípio fundamental aqui é o rigor, a prudência é a principal ferramenta de proteção. A recomendação não poderia ser mais clara. É muito melhor duvidar e até rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, uma única teoria errada que pode comprometer o caminho de todo mundo. E vale lembrar que a proteção espiritual não é incondicional. Os bons espíritos podem sim se afastar se a mediunidade estiver sendo usada para fins egoístas, ou se os conselhos que eles dão são ignorados, ou, por pura benevolência, quando uma pausa se faz necessária para a saúde do próprio médium. E olha só que interessante. Mesmo quando acontece a tal da mistificação, ou seja, quando o médium é enganado por um espírito, até isso tem uma lição a ser aprendida. É um teste para a humildade, um chamado para estudar mais, para vigiar mais e principalmente para ter menos autoconfiança cega. E o trabalho não acaba quando a reunião termina, de jeito nenhum. Depois vem a análise crítica do que foi recebido, um passo essencial para o aprendizado. Manter a descrição sobre o que aconteceu ali dentro e cultivar uma mente calma e positiva do final do dia também é fundamental, porque muitas vezes essa sintonia espiritual continua até durante o sono. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a mediunidade é um talento a ser multiplicado para o bem, isso nos leva a pensar quais são os talentos, as capacidades de servir e de crescer que existem dentro de cada um de nós, só esperando para serem descobertos e desenvolvidos. No fundo, a jornada do médium é a jornada de toda e qualquer alma.